Fala galera coisada, vou falar um pouquinho aqui sobre o cargo de procurador junto ao Tribunal de Contas. Vou dar o exemplo aqui do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que está com o edital na praça, só para vocês terem uma ideia, né? E vou mostrar para vocês quais são as disciplinas que vocês precisam estudar se vocês quiserem ocupar esse cargo, que é um cargo que está ali no mesmo nível do auditor substituto de conselheiro e dos conselheiros, né? Eles têm ali uma relação bem direta, né, de atuação dentro do plenário do Tribunal de Contas, beleza? De qualquer Tribunal de Contas que você imaginar, a composição vai ser muito parecida, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, eu sou auditor fiscal na Cefaz de Pernambuco, tá? Já pensei um dia, né, lá atrás, quando eu estava ainda no Exército, em ser procurador não, mas auditor substituto de conselheiro, que é um cargo que tem uma característica parecida, né? Enfim, não queria ser procurador porque eu não tinha vontade de fazer curso de direito, né? Minha vocação sempre foi mais para a área de direito, de finanças, contabilidade, enfim, economia, essas coisas. E aí eu acabei fazendo contabilidade porque eu resolvi ser auditor e hoje sou auditor fiscal, graças a Deus e graças aos anos de estudo aí, tá bom? Se você quiser aprender a estudar do jeito certo, já faço o convite aqui. Eu estou falando sobre o cargo de procurador junto ao TC e eu faço mentoria para esse cargo também. Na verdade, eu faço mentoria para qualquer cargo porque a mentoria do Método 4.2 ela foca na construção da bagagem no concurso que o aluno escolher, tá? Então, eu quero ser juiz, a gente vai trabalhar para passar no Enem e depois nas fases da magistratura. Eu quero ser delegado, então a gente vai trabalhar para esse cargo. Eu quero ser técnico judiciário de TRT, eu quero ser policial federal, então a gente vai atacar de acordo com a escolha do aluno, sempre, claro, para fazer um estudo profissional focando na sua área, beleza? Mas vamos lá, eu trouxe slides aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu queria começar já falando para vocês da jornada, né, que o concurseiro tem que enfrentar, e ele tem que entender isso para não ficar gastando dinheiro à toa, para não perder tempo, a jornada da faixa branca à faixa preta, certo? Eu gosto de fazer essa alusão porque as pessoas, elas costumam começar a estudar para concurso e já se inscrever em concurso. Seria a mesma coisa de um judoca faixa branca se matricular ou se inscrever num campeonato. Vai apanhar. Só isso. Porque não tem técnica, experiência, bagagem, não está no nível que seria o adequado. Então, uma coisa é eu ser concurseiro, decidir estudar para concurso. Outra coisa é eu ter bagagem para fazer uma prova, certo? E esse é o meu papel, é fazer com que a pessoa adquira essa bagagem e se torne apto a disputar os campeonatos, fazer as provas e conseguir aprovação. Não se tornar meramente um pagador de inscrição vitalício, né? Um PI vitalício, que é aquele cara que está ali só para fazer volume. E tem muita gente que passa 10 anos nessa situação. Por quê? Porque não trabalha a formação de bagagem, tá? O concurseiro faixa branca é aquele cara que não bateu bagagem, não bateu edital nenhuma vez ainda, tá? Ou se bateu uma vez, bateu de forma não continuada, né? Fez um estudo fofo, mais ou menos ali, estuda para, muda de área, enfim. Que é o que eu chamo de concurseiro da quinta aula. O cara que, às vezes, passou 2 anos estudando e não passou da quinta aula dos cursos que ele comprou, né? Aí, a condição dele é de PI. Então, o cara é um pagador de inscrição, tá? Não tem problema nenhum em ser pagador de inscrição. Vou até fazer um desenho aqui que eu gosto de fazer. Imagina essa pirâmide aqui, ó. Esses 5% aqui é a galera que está concorrendo. Os 95% estão ali para pagar a inscrição apenas. É como se fosse aquela galera que corre na São Silvestre, que sai correndo ali no começo, né? Mas não tem nenhuma preparação, é só para aparecer mesmo, né? Quando é que ele vira um faixa preta? Um aluno meu na mentoria, na terceira batida de edital, sem pausa, ele começa a fazer concurso e ficando nos 5% mais bem classificados, é objetiva a classificação. Aí eu considero que ele deixou de ser um pagador de inscrição, ele está realmente disputando. A gente já fez um levantamento aqui, eu e o Otto. Geralmente, nos concursos de área fiscal e controle, né, o que inclui o procurador junto ao TC, o percentual para ser aprovado é 0,22%. Eu não estou falando que com 5% você vai ser aprovado, não. Eu estou dizendo que você agora é faixa preta e vai para o campeonato. Aí, 0,2% do total de inscritos é que vai passar. Então, seria a pontinha do iceberg aqui, ó, certo? Mas vejam que é um estágio deixar de CPI necessário à aprovação, beleza? Isso vai mudar todo o caminho, toda a trajetória, todo o comportamento. Por quê?
Porque quem sabe que é faixa branca, que pega um pós-edital para testar bagagem, seguindo aí o estudo incremental, ele vai manter o trabalho de acúmulo e sedimentação de bagagem no pós-edital, porque ele sabe que ele ainda não tem a faixa preta. Então, é uma questão de você se identificar e se comportar como. Já o faixa preta não, ele corre para o ajuste fino, certo? Ele corre para o ajuste fino. Isso dentro da metodologia do estudo incremental, que é o que eu aplico na mentoria. Então, na mentoria, vocês vão aprender a desenvolver essa bagagem. A gente vai trabalhar com olhar para dentro para desenvolver essa bagagem. Primeiro a bagagem, para depois buscar a competitividade. Porque, a bem da verdade, as bancas querem essas competências, que é as que estão no edital, e a gente começa aqui. Quando chega igual, a gente começa a disputar. Só que eu bater 3 vezes não significa necessariamente que eu estou competitivo. Eu tenho que ver se a minha bagagem e o meu desenvolvimento, ou minha desenvoltura na prova, é superior aos meus concorrentes, que também são faixa preta. Então, são faixas pretas lutando com faixas pretas. Aí a gente vai ver quem vai levar a melhor. A lógica e a comparação com a arte marcial é a melhor para você entender a diferença entre eu ser um faixa preta, eu ser um faixa branca e estar competitivo efetivamente, tá? Beleza? Aí, se a gente tiver paciência com essa mentalidade, a gente consegue tornar a aprovação inevitável. A gente consegue tornar a aprovação inevitável, tá? Lembrando, dentro do processo de formação de bagagem, a gente vai ter o momento de estudo regular, que é aquele que a gente faz da teoria para as questões, normal, tá? Tem que ter questões sempre. Aristóteles dizia, né, que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Inclusive, na reta final, se eu não estiver dominando as matérias, eu vou continuar fazendo estudo teórico. Ah, professor, mas não dá tempo, a prova já vai vir agora, mas eu não vou conseguir melhorar a minha performance fazendo um estudo assodado, apressado aí na reta final, tá? O estudo reverso, que é aquele das questões para teoria, ele vai servir até como uma passagem de um regular para outro. Para quem ainda não viu outro vídeo meu falando sobre o método 4.2, na minha metodologia a gente bate a editar 1, 2, 3, 4, 5 vezes em teoria e questões, às vezes só em questões no reverso, mas assim, a gente tem um regular, reverso e regular, mas nunca vai ter regular, reverso e reverso. Depois do reverso sempre vem um regular, justamente para a gente transformar a nossa bagagem, criar a nossa bagagem, beleza? E isso faz toda a diferença. A gente vai trabalhar sempre para construir essa bagagem. Beleza? Mas vamos lá. Então, aí o pessoal às vezes se assusta quando eu falo isso, fala, pô, professor, mas eu tenho pressa, eu vou estudar só os assuntos mais cobrados aqui para ver se eu sou aprovado logo, mais rápido. Ou vou fazer só o estudo só por questões. Veja, quem estuda só por questões ou assuntos mais cobrados, ele fica preso ali ao que é o feijão com arroz. Tá? Acertar o que mais cai é uma obrigação sua. A nota de corte dos alunos que ficam nas vagas, ele tem os assuntos mais cobrados e os assuntos que ninguém nunca acerta. E é por isso que eles estão fora da curva, né? Então a gente começa, inclusive quando eu era concurseiro, no site de questões eu ficava observando o meu resultado para ver se aquela questão era questão difícil, que todo mundo errava, e se eu tinha acertado. Valia muito mais para mim acertar uma questão que ninguém acertava do que uma que todo mundo acertava. E as que todo mundo acertava estavam dentro daquele grupo ali de assuntos mais cobrados, tá? Então, muito cuidado para não cair na falácia da galera que vende material, porque tem gente vendendo tudo, né? Tudo aí. Aprovação sem estudar, curso de chute, mentoria milagrosa, que você só aperta o botão lá enfim. Então, tem que ter cuidado com isso, beleza? Tem que ter muito cuidado com isso. Mas bora lá. Aí entrando aqui vamos entrar agora no cargo, né? Então vamos entrar no cargo aqui de procurador de Tribunal de Contas. Vou dar o exemplo do Tribunal de Contas do DF, certo? Tribunal de Contas do DF, que é um dos melhores tribunais de contas do país. O pessoal tem uma rixa boa aí, falando que o
O TCDF é até melhor que o TCU, né? Não vou falar que sim nem que não. Eu fui aprovado em Tribunal de Contas também, tá? Fui nomeado, enfim, não assumi porque para mim não valia a pena na época. E aí depois eu passei no ISS Recife, na Cefaz Pernambuco, que eram muito melhores para mim. Mas eu tenho um histórico aí de aprovações na área de controle também, no cargo de auditor, em 3 concursos, certo? Esse edital tá publicado, né, para o cargo de procurador, geralmente é uma vaga, mais cadastro de reserva. Às vezes chama 1, 2, 3 no máximo, tá? Banca Sebrasp. Aí vamos aos requisitos. Bacharelado em Direito, né, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharelado. E aqui o salário inicial de 37 mil. Lembrando que quando você ocupa um cargo que é vedado o exercício da advocacia, ele considera como prática jurídica, tá bom? Se você for um AJJ de tribunal, já está contando. Se você for um auditor fiscal, já está contando, tá bom? O certame será composto de 5 fases, então é um certame, é uma preparação que está no nível de procuradores do Ministério Público do Trabalho, magistratura, procuradorias estaduais, fiscos estaduais, enfim, tá? Já falei aqui da exigência, né, de direito e prática jurídica, já falei, tá? Repetitivo, né? E as atribuições, ó, exercer as funções típicas de membro do MP, tais como de guarda da lei, né, o parquet tem essa função, e fiscal fiscal da sua execução, né, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, participar de sessões do Tribunal de Contas do DF, etc. Então, ele vai compor ali o plenário do tribunal. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e a remuneração aqui, ó, eu trouxe o quadrinho aqui, e eles estão no mesmo nível, tá vendo? Ó, conselheiro, auditor substituto de conselheiro e o procurador, certo? Então, essa é a quantidade que a gente tem aqui dentro do TCDF, a composição deles, tá? Tem um auditor substituto conselheiro, 7 conselheiros e 3 procuradores junto ao MP. A composição nunca passa disso. Aí, quando sai um, entra outro, né? Portal da transparência aqui, vocês vão ver o salário aqui, ó, dos procuradores, né? 45, 39, 37, tá? Fases do concurso. Então, o certame será composto das seguintes fases, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Prova objetiva, que é o nosso primeiro, e vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. O primeiro grande trabalho de vocês vai ser ter bagagem para passar na prova objetiva, tá? Provas discursivas, que versam sobre matéria específica, ou seja, você tem que primeiro, quem está se preparando para cá, está ganhando bagagem para cá, claro que o teste, o exercício vai ser diferente. Depois, inscrição definitiva, né, com exames de rigidez física e mental, e sindicância de vida pregressa e investigação social com caráter eliminatório. Cuidado aí com o passado de vocês. Prova oral, né, com caráter classificatório e eliminatório. E prova de títulos, que é apenas classificatório. Então, eliminam a prova objetiva, discursiva, a sindicância e a prova oral. Títulos só classifica, tá bom? Todas as etapas, no caso desse concurso, serão realizadas no Distrito Federal, em Brasília. Disciplinas da prova objetiva: controle externo, administrativo, constitucional, civil, direito processual de contas, processo civil e direito penal. Mais direito do trabalho, ambiental, empresarial, direito financeiro e econômico, previdenciário e tributário. Quem estuda para PGS já se identificou aí, né? Enfim, conhecimento sobre o DF e a Lei de Maria da Penha. Eu gosto sempre de fazer isso para cutucar vocês, porque às vezes vocês não estão identificando ou conseguindo perceber que existem concursos que são conciliáveis por natureza, tá? Aqui tem as etapas, ó. A prova discursiva, aí vai ter a P2 e P3, certo? A P1 é a prova objetiva e a P2, né? E a P3 são as duas partes da segunda fase, que é a discursiva. A P2, ela é composta ali de 3 questões discursivas, de no máximo 40 linhas, e uma peça prática de no máximo 150 linhas, que vai ser como uma denúncia do MP, e aí é interessante que vocês parem entender como é a formalidade, a forma dessa peça, entrar no site do TCDF e baixar
os documentos ali elaborados, produzidos pelos procuradores, tá bom? Sobre controle externo, direito constitucional, civil, processual de contas. A P3, 3 questões discursivas de 40 linhas, mais outra peça prática, de no máximo 150 linhas, sobre direito administrativo, direito financeiro e econômico, direito previdenciário e direito do trabalho. Então, é um subconjunto aí das disciplinas que são utilizadas para fazer a objetiva. Depois temos a P4, tá? Que é a prova oral, ok? E a classificação de títulos, né? Que aí a gente tem aqui, ó, diploma de pós-graduação, de doutorado, mestrado, especialização, né? E certificados pedidos por Escola Superior de Magistratura ou Ministério Público de haver o candidato frequentado curso por elas ministrado de no mínimo 360 horas, comprovada a aprovação do aluno. Seria uma pós, né? Enfim, exercício de cargo, emprego ou função privativa de direito, então os cargos são exclusivos de direito, exercício de magistério superior, aprovação em concurso para emprego ou função privativa de bacharel em direito, aprovação, agora aqui já exclui o que for pontuado aqui nessas outras alíneas, tá bom? Aprovação em concurso do Ministério Público para membro, né, ou magistratura, livro publicado de autoria individual no âmbito da ciência jurídica, devidamente registrado, isso aqui é o mínimo, né, que você tem no livro, e artigos, pareceres, tudo vocês podem pontuar também. Então, tem uma vasta relação aí de títulos que podem ser utilizados. Qual é o ponto bom da área de procuradores junto a TCs? É que a gente tem aí, ó, como fazer uma preparação para um concurso e aproveitando para outros. Então, vocês veem que do TCDF eu aproveito muita coisa para os outros concursos de tribunais de contas, tá? Para procurador de tribunal de contas de outros tribunais, ok? E aí fica fácil você fazer o estudo incremental, porque no estudo incremental a gente foca, e esse edital do TCDF é um bom conteúdo programático para focar na formação de bagagem, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, você focando no edital desse, depois dessa prova, você continua batendo o mesmo edital e fica de olho nos outros concursos que vão abrir com esse cargo de procurador, tá bom? Se você quiser ajuda para tornar a sua aprovação inevitável um cargo de procurador junto ao TC, venha-se embora para a mentoria. Lembrando que o meu objetivo é fazer você aprender a estudar do jeito certo, economizar tempo e tornar a sua aprovação inevitável. Lembrando que o meu trabalho é individual de verdade, eu não vendo sapato de número só. Então, há uma responsividade aqui no nosso trabalho. Tá? Quando um aluno me manda a meta 1, eu elaboro a meta 2 com base no que ele entregou. O foco é no resultado e eu vou trabalhar aqui autonomia e autodidatismo. Por mim, o aluno é aprovado em 6 meses, né? Mas como a gente sabe que são muitos assuntos e que ninguém aprende de primeira, então a gente vai trabalhar ali com 1 ano e meio a 2 anos de preparação para se tornar competitivo, ok? Lembrando sempre que é importante para a mentoria ter um nível adequado de vergonha na cara, que é a autorresponsabilidade aqui é um eufemismo, beleza? Quem tiver interesse em me contratar, o WhatsApp da minha equipe de contratação é esse, 998-387454, certo? É só falar com a Catarina. E sejam todos bem-vindos aí à mentoria, aqueles que quiserem transformar a sua vida aí através da aprovação em um concurso público. Lembrando aqui do nosso mantra: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Essa frase do Confúcio ela é muito profunda, né? Porque ela nos diz o seguinte, ó, se eu estudar o pouco que eu puder todo dia, a aprovação virá. Veja que ele não está dizendo que vai ser em 6 meses, 1 ano. Ele só está dizendo que se você fizer o que tem que fazer, o pouco que você conseguir, com constância, o desafio que você estiver pretendendo aí, você vai conseguir alcançar. Amém? Sejam todos bem-vindos, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os coleguinhas e deixem seus comentários aí, suas dúvidas, se vocês porventura tiverem. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Valeu!